essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. Você viu isso? Sumiram! O que está havendo aqui? O que está acontecendo? Eu não entendo. Você vinha pra cá todos os dias. Trabalhava aqui, pregava aqui. Não é isso que conta. Como assim, pastor? Eu conhecia as palavras, falava o capítulo e os versículos, mas isso não é o bastante. Você tem que acreditar. Acreditar? Acreditar no quê? Chloe, por favor, me escute. Escutar você. Por que eu deveria? Se nem você se escutava. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome. O próximo acontecimento no calendário profético de Deus é o arrebatamento. A igreja está vivendo os seus últimos dias na terra, antes de ser arrebatada. Todas as profecias já se cumpriram. Tudo está pronto. A qualquer momento, Deus dará a ordem para o seu Filho buscar a sua igreja. A volta de Israel para a sua terra natal sinaliza que tudo está se encaixando. Os personagens estão ocupando seu lugar no palco dos acontecimentos. E muito em breve, a peça começará. Porém, não será uma ficção, mas uma realidade. A igreja deixará essa terra e será arrebatada aos céus. Para o arrebatamento acontecer, é questão de tempo. Cremos que nos próximos dias haverá um grande confronto entre luz e trevas, um mundo caótico mergulhado no pecado, e uma igreja, ou pelo menos parte dela, vivendo sinais, milagres semelhantes aos do livro de Atos dos Apóstolos. No material sobre avivamento, vamos falar sobre isso. Como a igreja precisa se posicionar para o último grande avivamento mundial. Deus começará
a despertar pessoas em todo o mundo para esse propósito. E que você seja um desses, cheio do Espírito Santo, preparando o caminho para a vinda de Jesus. O arrebatamento será o maior acontecimento dos tempos modernos. Nunca o mundo viu nada igual. Milhões de pessoas desaparecerão ao mesmo tempo em todo o mundo. Como será o arrebatamento? Falamos tanto em arrebatamento que ele é a bem-aventurada esperança da igreja, que acontecerá a qualquer momento, que devemos estar preparados. Mas como será realmente o arrebatamento? O arrebatamento é um evento que começa no céu e depois se manifesta na terra. Deus dará a ordem a Jesus para ele vir buscar a sua igreja. Imagine que aqui na terra ninguém está sabendo de nada. A vida segue a sua rotina normal. Mas no céu já começam os movimentos de Jesus e os anjos descendo para se posicionarem nas nuvens. Tente imaginar. Você não sabe, mas em menos de 5 minutos o arrebatamento acontecerá. Você está tranquilo no trabalho ou em casa, cuidando de alguma tarefa, e o anjo se posiciona no céu acima das nuvens. Coloca a trombeta na boca e sopra.
Então acontecerá o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nem todos vamos morrer, mas os que estiverem vivos no momento do arrebatamento serão transformados. Em milésimos de segundos, vamos ganhar um novo corpo e subir com ele em direção às nuvens. Isso será tão rápido que não será possível captar o acontecimento. Os salvos vão ouvir a trombeta e assim que ouvirem, em uma fração de segundos, tudo acontece. Quem ficou apenas sentirá falta dos desaparecidos. Verão as roupas no chão e ficarão atônitos procurando as pessoas que desapareceram. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e também subirão. Os túmulos não serão capazes de conter a ordem de Deus e verão os mortos ressuscitarem em corpos incorruptíveis e subirem. Aqui, nessa simulação, as pessoas estão subindo com as próprias roupas que estavam no momento do arrebatamento. Mas com certeza, essas vestes serão trocadas. Receberemos um novo corpo e novas roupas. Essas roupas, ou as roupas que estivermos no momento do arrebatamento, ficarão no chão, no local que estivermos. Ao estrugir a trombeta, o mesmo apóstolo Paulo, mais uma vez, em sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, volta a falar sobre o arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, ele consola os irmãos que levantaram uma polêmica achando que os crentes que estavam morrendo não participariam do arrebatamento. E por isso, aqueles irmãos, já de idade mais avançada, estavam ficando tristes e perdendo a esperança, achando que morreriam e não participariam do arrebatamento. Para consolá-los, Paulo ensina que o Senhor Jesus descerá dos céus com seus anjos e tocarão a trombeta. E os que morreram em Cristo, veja que não são todos, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Será tudo muito rápido, em um abrir e fechar de olhos. Não haverá um intervalo de tempo entre a ressurreição dos mortos e a subida dos vivos, mas será simultaneamente. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro do que aqueles que não morreram em Cristo e que continuarão mortos. Mas os que morreram salvos em Cristo, com o nome inscrito no livro da vida, vão ressuscitar ao toque da trombeta. Mas como pode pessoas que morreram há 2000 anos atrás ressuscitar, se os seus corpos já se decomporam totalmente? Muitos não existe mais nem o pó.
Tudo já se desfez em partículas que misturou com a terra. Outros crentes foram comidos por leões na arena do Coliseu romano, no tempo da igreja primitiva. Outros morreram queimados. Os corpos foram totalmente destruídos. Como ressuscitarão? E como esses corpos voltarão a existir de forma perfeita para serem transformados em corpos glorificados e incorruptíveis? O poder de Deus fará isso. Da mesma maneira que Deus trouxe o mundo à existência apenas com a sua palavra, o poder de Deus fará isso. Deus dará uma ordem e os restos mortais voltarão, vão se recompor. Só Deus tem o poder de trazer à existência o que não existe e dar uma ordem e dizer haja, e o nada dar conta da matéria e fazer existir. Dessa maneira, Deus fará com que todos os corpos dos crentes mortos em todas as eras voltem à vida novamente e sejam transformados e arrebatados ao céu. E assim, todos teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado, um corpo glorioso, incorruptível, que não sente dor, não envelhece, não morre, perfeito para sempre. Será fantástico esse acontecimento. O mundo ficará assombrado, perplexo. Milhões de pessoas desaparecerão misteriosamente. O mundo entrará em choque. Acontecerão muitos acidentes de carros. Os motoristas serão arrebatados e os carros desgovernados baterão. Aviões sem pilotos, imaginem só. Muitas possibilidades poderão acontecer. Será um acontecimento único e extraordinário, que acontecerá em todo o mundo ao mesmo tempo. Nesse quadro, podemos ver uma ilustração de um cemitério, onde os corpos ressuscitam e sobem e se encontram com a alma, que desce do paraíso e se encontram, formando assim o corpo perfeito, ressurreto e imortal, espírito, alma e corpo. Para exemplificar melhor, voltamos a citar o ladrão na cruz. Jesus levou a alma dele para o céu e o corpo foi para a sepultura. No dia do arrebatamento, a alma desce e o corpo sobe e se encontram em algum lugar entre o céu e a terra e formam o corpo perfeito. Vamos voar em direção às mansões celestiais. Vamos deixar a terra e partir ao encontro de Jesus. Teremos um novo corpo e um novo lar. Falaremos uma nova língua. Teremos novas roupas e um novo nome. O dilúvio é um modelo do arrebatamento no Antigo Testamento. Jesus comparou os dias que antecedem ao arrebatamento aos dias de Noé. As pessoas não deram valor à mensagem de Noé e ignoraram os avisos acerca do dilúvio. Só depois que Noé e sua família entraram na arca e a chuva começou, é que começaram a bater para entrarem na arca. Mas já era tarde demais. No arrebatamento será igual. As pessoas ignoram os avisos. Até mesmo muitos que se dizem cristãos estão mais preocupados em ajuntar tesouros na terra, a construírem obras faraônicas para terem os seus nomes engrandecidos. Estão preocupados em viajar e aproveitarem ao máximo a vida. E muitos, por esse descuido com a vida espiritual e por priorizarem apenas a vida material, ficarão para trás. E depois que o arrebatamento acontecer, correrão para as igrejas, a fim de consertarem a vida. Mas será tarde. Terão que enfrentar a grande tribulação e o anticristo. A arca é um símbolo do arrebatamento, porque ela leva para cima os salvos, e os que ficarem embaixo serão varridos pelo juízo de Deus.
E depois ela volta e desembarca os salvos na terra. E a igreja também sobe no arrebatamento, enquanto o juízo de Deus varre a terra. E depois do juízo, ela volta com Cristo para reinar. Outro modelo de arrebatamento no Antigo Testamento é o de Elias, que subiu aos céus em um redemoinho de fogo, sendo poupado da morte, assim como Enoque. Podemos dizer que esses são tipos de arrebatamento escondidos no Antigo Testamento. O dono sai para passear com o cachorro, mas no meio do passeio acontece o arrebatamento. Coitado do cachorro, não entendeu nada. O seu dono simplesmente desapareceu. Imagine a confusão na cabeça do cachorro. As roupas estão ali, mas cadê o dono? E agora? Ele fica ali esperando o dono voltar ou vai para casa? Coitado do cachorro. Esse irmão estava indo para o serviço de bicicleta, mas foi surpreendido no meio do caminho pelo arrebatamento e desapareceu. E o cachorrinho ficou ali, pasmo, sem entender o que aconteceu. Todos os pertences ficaram, mas o dono sumiu. Olhe bem para essa imagem. Esse outro aqui se deu mal, estava desviado. Qualquer dia eu volto para a igreja. Mas não deu tempo. O arrebatamento aconteceu primeiro. Ele perdeu a esposa e os filhos que foram arrebatados. E agora vai ter que passar pela terrível tribulação vindoura. De um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração, e a Deus Santo clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação.
mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Imaginem só, todas as capas de revistas do mundo todo estarão estampando a mesma matéria, tentando dar uma explicação do que aconteceu realmente. Como pode isso? Milhões de pessoas desaparecerem ao mesmo tempo em todo o mundo, misteriosamente, sem deixar pistas. Estão na igreja, mas nunca nasceram de novo. Vivem uma vida dupla, oscilando entre obedecer a Cristo ou realizar os desejos da carne. Os quase crentes quase vão subir. Como tem cristãos assim, que infelizmente são apenas nominais, não têm comunhão com Cristo, brincam e não levam a palavra de Deus a sério. Vão ser pegos de surpresa e serão tomados de desespero. Mas quem subiu, subiu, e quem ficou, ficou. A notícia que muitos crentes têm curiosidade para ver, mas não vão estar aqui para verem. Se o arrebatamento da igreja acontecer nos próximos anos e até lá William Bonner não tivesse aposentado, após muitas tomadas durante o dia, muitos flashes anunciando o acontecimento, ele vai entrar ao vivo no Jornal Nacional dizendo: milhões de pessoas desapareceram misteriosamente ao mesmo tempo em todo o mundo. É isso mesmo, William Bonner dando a notícia do desaparecimento de milhões de pessoas em todo o mundo, dizendo: algum fenômeno que tem a ver com os cristãos, os mais fanáticos, os fiéis foram raptados por uma força misteriosa e desapareceram sem deixar rastro. Todas as emissoras de televisão do Brasil e do mundo, com matérias ao vivo, entrevistando pessoas, parentes dos desaparecidos, mostrando acidentes e pessoas desesperadas que perderam filhos, pais, amigos e etc. nesse evento tão misterioso. Estamos vendo aqui a imagem de discos voadores, OVNIs, algo que temos ouvido falar muito nos últimos tempos. Tudo isso faz parte de uma estratégia de Satanás para justificar e explicar o arrebatamento. Eles vão dizer que foram discos voadores que raptaram as pessoas. Vejam na última figura um disco voador abduzindo uma vaca, ou seja, raptando ela. Mas para que isso? É óbvio, já é uma preparação para dizerem que foi isso que aconteceu com as pessoas que desapareceram. Cabe a nós pregarmos acerca do arrebatamento e conscientizarmos as pessoas para que até mesmo aqueles que ficarem venham a saber que não foi disco voador, mas foi Jesus que buscou a sua igreja. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses
capítulo 3, versículo 20 e 21. Meus queridos irmãos, vamos manter firme a esperança. Paulo incentivou a nossa fé, dizendo isso aos filipenses, que a nossa cidade está nos céus. Ou seja, existe uma cidade preparada para os salvos. Jesus disse: vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14. E ao lado, podemos ver uma foto escura que circula na internet e dizem que foi tirada pela NASA, pelo telescópio Hubble, a milhões de quilômetros no espaço. E os cientistas ficaram intrigados, pois não se tratava de uma estrela nem de um planeta, mas de algo que não pôde mais ser localizado depois. E se pareceu com uma grande constelação. Até que um cientista disse: parece uma cidade muito longe. E um cientista cristão lembrou-se da cidade celestial que está no céu e disse: pode ser a cidade que a Bíblia fala, a Jerusalém celestial. Não estou aqui dizendo que seja, pois isso pode ser apenas uma especulação ou até mesmo uma montagem. Mas poderia ser que Deus permitiu uma foto assim, para servir de aviso de que existe uma cidade preparada para os crentes. Vamos fechar o tema do arrebatamento com uma indagação. A quantos minutos estamos do arrebatamento? Lembre-se que chegará o dia em que você estará despercebido e os anjos estarão se posicionando no céu para tocar a trombeta. Esteja sempre preparado, pois não sabeis a que horas o seu Senhor há de vir. O plantão do Jornal da Última Hora informa. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões no mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena e há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser como forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. A todo instante, temos recebido imagens como essas, vindas de todas as partes do mundo. Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca. Alô, João Bergson. Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, Japão, no Canadá, na Grã-Bretanha, enfim, em todo mundo o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados, ainda não se pode calcular o número de vítimas. O trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado o número recorde de congestionamento. Os trens estão parados. O trem de Chicago, no leste do estado de Dakota do Norte, também não está operando. Várias chamadas pelo 911 de todo o país. Chamada de Nebraska, Nova York, Arizona, do Kansas, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Virgínia, chamadas do Texas, de Washington, de Utah,
Louisiana, do Colorado, da Geórgia, de Michigan, de Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país pelo 911, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis e permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo, que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Fiéis de várias denominações dizem que aconteceu o arrebatamento da igreja. Perguntados sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações.